Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E na nossa aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da Biologia celular, contudo, dessa vez nós vamos focar no complexo de Golgi, nos retículos endoplasmáticos rugoso e liso e compreender melhor como se dá o tráfego das proteínas que nós vimos como são produzidas, mas que ainda não sabemos como são transportadas. Então vem comigo que nessa aula nós vamos aprender tudo e um pouco mais sobre o complexo de Golgi e o processo de tráfego de proteínas. Nossas últimas aulas versaram sobre o processo de síntese proteica. Vimos como os ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso, ou também chamado de retículo endoplasmático granuloso, atuam diretamente no processo de fabricação e produção dessas biomoléculas que são essenciais para todo e qualquer organismo celular. Nas nossas células, verificamos a existência de uma molécula fundamental chamada de DNA, e ela já fez parte de muitos dos nossos estudos aqui no canal. E nós vimos que neste DNA são armazenadas algumas informações concernentes à produção dessas biomoléculas, das proteínas. E essas informações nós estamos apelidando recentemente de receitas. Então, no DNA existem várias e várias receitas para a produção de múltiplas proteínas. Essas proteínas, para serem produzidas, precisam que o meu DNA forneça a informação e que uma série de fenômenos ocorram de forma sequenciada para que o produto final seja essa biomolécula. E para isso nós vimos o processo de transcrição, vimos o processo de tradução, vimos como o DNA vira RNA, ou melhor dizendo, como o DNA dá origem a RNA, como o RNA é interpretado pelo ribossomo, a fim de que a informação contida ali nos códons direcione a coleta seletiva de aminoácidos para construção de uma proteína. E vimos a importância dessas proteínas serem muitas vezes empacotadas. Mas chegamos a um ponto interessante. Nesse processo de síntese proteica, verificamos que o protagonista do processo, a principal organela que está associada de fato à síntese é o ribossomo. Mas vimos que existe uma outra organela, que é um retículo endoplasmático, que apresenta em sua superfície, nas membranas que o constituem, algumas unidades de ribossomos que vão atuar principalmente também na síntese de proteínas. Mas chegamos a verificar que esse processo de síntese se dá pelos próprios ribossomos que estão incrustados em sua superfície. E aí nos questionamos acerca de uma informação que pegamos lá no fundamental, quando nossos professores de ciências muitas vezes nos diziam de forma implícita que existia apenas um retículo, o retículo endoplasmático. E não havia uma diferença entre as unidades que ali residiam. Mas agora nós, enquanto estudantes do médio, enquanto estudantes do superior, temos que pensar nessa separação, nessa divisão entre retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Em suma, eu preciso que você saiba que eles estão conectados, certo? Então, muitas vezes você vai encontrar o retículo endoplasmático rugoso associado diretamente ao retículo endoplasmático liso. Então, na maioria das vezes, eles vão estar conectados ou interconectados.
E isso nós vimos até nos desenhos anteriores. Mas cada porção dessa tem uma função específica. Vamos esmiuçar de forma mais acurada, posteriormente, o próprio retículo endoplasmático e identificar que existe mais um tipo. Mas no endóide do cocão ainda não. Vamos ficar primeiro naquela divisão básica do rugoso e do liso. O RER ou REG, ou retículo endoplasmático rugoso / granuloso, é o responsável pela síntese de proteínas e, ao contrário do seu irmãozinho, possui na sua superfície os grânulos que nós conhecemos como ribossomos. Já o retículo endoplasmático liso, que está associado principalmente a 4 funções, vou limitar assim, 4 funções básicas desse retículo. Quais são, professor? A síntese de alguns lipídios, principalmente os esteroides, tá? Então, vai haver a síntese de lipídios dentro do retículo endoplasmático liso. Tu vai lembrar, liso, L de lipídios, sacou? Então, lembra aí, síntese de lipídios ocorre no liso. No rugoso, no granuloso, ocorre a síntese de quê? De proteínas. No liso, além da síntese de lipídios, principalmente dos esteroides, nós temos também a desintoxicação celular através principalmente do processo de quebra de algumas moléculas que apresentem hidroxilas na sua composição. Por exemplo, o álcool. Tá? Então, sempre que houver uma moléculazinha ali de álcool, cachaceiros de plantão, o nosso retículo endoplasmático liso vai atuar na quebra desta substância. Não confunda a função do retículo endoplasmático liso com a função do peroxissomo. Mais para frente a gente vai entender como é que funciona a atuação do peroxissomo em específico. E muitas vezes, pela forma como o pessoal descreve a sua atuação, ela é confundida com a atuação do retículo endoplasmático liso, do REL. Como assim, professor? Porque a função de ambos é atuar na desintoxicação celular. Contudo, em específico, o retículo endoplasmático liso atua na desintoxicação de moléculas da célula em relação às moléculas como o álcool. E o peroxissomo atua principalmente eliminando as moléculas conhecidas como peróxidos. E aí o pessoal costuma confundir e achar que o peroxissomo também vai atuar na quebra do álcool, e não é bem assim, tá certo? Mais para frente, como eu estou dizendo, a gente vai entender o funcionamento do peroxissomo. Outra função muito importante do retículo endoplasmático liso é o armazenamento de íons de cálcio. Isso é muito importante, tá? O armazenamento de íons de cálcio. Onde essas moléculas vão atuar, onde essas organelas vão atuar armazenando cálcio? Nas células musculares, principalmente. Por quê, professor? Porque lá existe a demanda dos íons de cálcio, visto que para a própria contração e para o relaxamento muscular, as bombas iônicas são de fundamental importância e o cálcio é um dos íons que mais irão atuar principalmente na manutenção do processo de contração muscular. E por isso eu preciso que exista um reservatório de íons de cálcio nas minhas células musculares. E este reservatório nada mais é do que uma transformação do retículo endoplasmático liso. Como assim transformação? Vamos lá. Lembra que eu disse que tem um terceiro tipo de retículo endoplasmático? Pois é, existe o retículo sarcoplasmático. É uma
forma nova, vamos dizer assim, do retículo endoplasmático liso, quando este passa agora não mais a passa agora não mais a produzir única e exclusivamente lipídios, mas também armazenar íons de cálcio e liberá-los mediante a necessidade de atuação desses íons no processo de contração e relaxamento muscular. Beleza? Então veja que função top que o nosso retículo endoplasmático liso também tem. A possibilidade de se transformar em um retículo sarcoplasmático e atuar diretamente nos processos relacionados ao funcionamento do tecido muscular. Então percebam que eu tenho vários tipos de organelas existindo no meu interior celular e cada uma tem uma função específica. Então a gente tem que tomar cuidado, é bom fazer uma tabelinha. No final dessa sequência de aulas eu vou fazer uma que vai detalhar única e exclusivamente as funções. Mas eu estou investigando mesmo, organela por organela, para tu ter uma apreensão melhor do conteúdo. E eu disse que eram 4 funções, né? Falta uma. A última função do retículo endoplasmático liso é atuar na quebra do glicogênio, que é uma espécie de polissacarídeo produzido e armazenado no fígado e também armazenado nos músculos. Então, nós vamos quebrar esse glicogênio, principalmente quando há uma necessidade imediata de uma reserva energética, sem depender única e exclusivamente dos lipídios, né? Para ter uma reserva de energia, nós também podemos produzir e consumir, de acordo com a necessidade, o que nós chamamos de glicogênio, sacou? Então, nosso retículo endoplasmático liso também irá atuar nesse processo. Percebem agora a diferença entre o RER, o rugoso, e o REL, o liso, não é? Então, agora que vocês sabem diferenciar o que é um retículo endoplasmático rugoso e o que é um retículo endoplasmático liso, nós vamos caminhar para a compreensão do complexo de Golgi e de sua importância no tráfego de substâncias. Existe uma classificação para as organelas. Nós podemos diferenciá-las em organelas membranosas e organelas não membranosas. As organelas não membranosas já chegamos a mencionar aqui, que são os centríolos e os ribossomos, que apresentam principalmente, na sua composição, proteínas. Já em específico, o ribossomo vão apresentar na sua composição, os ribossomos vão apresentar na sua composição o RNA ribossômico e até mesmo umas ribosinas. Mas a questão é, existem outras organelas que vão apresentar membranas. E essas membranas são essenciais. Algumas, inclusive, vão apresentar 2 membranas, mas isso é história para outro vídeo. Neste aqui eu quero evidenciar aquelas que apresentam apenas uma. E já conhecemos 2 delas, que são o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Agora, em evidência, o complexo de Golgi, vamos perceber que este está relacionado intimamente ao retículo endoplasmático justamente pela sua função primária e a função do outro. Existe uma função do complexo de Golgi que não tem nada a ver com proteínas. Essa função nada mais é do que a síntese de carboidratos, de glicídios. Carboidratos mais complexos, como os polissacarídeos. Então, imagina, por exemplo, os polissacarídeos que mencionamos lá nas aulas de revestimento celular, como pertencentes à própria superfície da membrana plasmática dos eucariontes. Lembra? O glicocálice, o glicocálix, pronto. Então, aqueles glicídios ali são oriundos da síntese de carboidratos realizada pelo complexo de Golgi. Mas, além dessa capacidade de produzir carboidratos, o complexo de Golgi vai além.
ele está diretamente associado ao retículo endoplasmático rugoso, justamente para que ele possa classificar, separar, armazenar e transportar proteínas. Então, por isso que no início da nossa aula eu já citei a vocês, o foco da nossa aula é o tráfego de proteínas. Até agora eu falei muito dos retículos, mas nesse momento eu vou evidenciar para vocês o funcionamento do complexo de Golgi, do aparelho de Golgi. E nós vamos verificar qual a importância deste para os processos de tráfego de proteínas. Percebam, e isso já foi evidenciado por nós, que o núcleo celular está conectado ao retículo endoplasmático. Alguns evolucionistas, inclusive, mencionam que provavelmente essa união entre os retículos e o núcleo celular se deu justamente pela invaginação da própria membrana da célula para formar o núcleo celular. Outros acreditam que é derivada justamente do processo interno de formação do núcleo celular, quando da relação endossimbiótica de duas células ancestrais. Mas isso é caso para as nossas aulas de evolução. E aí chegamos a nos deparar com uma situação muito interessante. Essa conexão entre o retículo endoplasmático e o núcleo da célula se dá justamente para que este aqui, o núcleo, possa enviar através dos poros nucleares as fitinhas de RNA que são necessárias para a síntese proteica. Então, quando o núcleo manda o RNA para o retículo endoplasmático rugoso, por isso que eu pintei ele todinho, né? Tá todo pintadinho. Os ribossomos que estão aderidos na sua superfície vão atuar realizando a síntese proteica. Essas proteínas vão passar para um outro tipo de retículo endoplasmático. O quarto tipo de retículo endoplasmático. Na verdade, ele é apenas uma porção do retículo endoplasmático rugoso que está diretamente associada ao complexo de Golgi. Essa porção, que é conhecida como retículo endoplasmático de transição, ou RET, permitirá que a proteína produzida pelo retículo endoplasmático rugoso passe diretamente para o complexo de Golgi. Mas para isso eu tenho a formação de vesículas de transporte, ou vesículas transportadoras, tá certo? Então, o que muita gente não consegue evidenciar dessa complexidade dos processos celulares é justamente essas etapas dos processos. Eu acho que a gente acaba trabalhando de uma forma muito crua, porque a gente pega o processo e diz, essa organela faz esse processo e é assim. E eu acho muito importante que a gente pare, veja que é um processo paulatino, sequenciado e bem organizado, para não dar a entender que simplesmente cada organela funciona de modo isolado. Não tem nada a ver. Na verdade, todas as organelas estão atuando em conjunto para um bem próprio, que é a sobrevivência da própria célula. Creio eu que nesse momento você já identificou a importância das vesículas transportadoras no processo de condução das proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso até a sua chegada no complexo de Golgi. Contudo, quem garante que essas proteínas de fato vão chegar? Quem garante que simplesmente essas vesículas não vão se perder no teu citosol? Porque imagina só, como vai se dar essa migração, essa entrega das proteínas? Vai se dar mediante a colisão da vesícula transportadora com a membrana do complexo de Golgi. Membrana com membrana. Afinal de contas, a própria vesícula é constituída por membrana. Então essa colisão vai entregar. Então, imagina que ocorre uma colisão dessa vesícula com outras organelas que também são membranosas. E aí? Ocorre a entrega?
Ou ainda, se essa vesícula colidir com a membrana plasmática da célula, ocorre a liberação do produto e de repente uma secreção, uma excreção? Não. Por quê? Porque toda membrana, galera, toda membrana vai ter um conjunto de proteínas de recepção localizadas em um ponto específico, em vários pontos específicos da membrana, conhecidos como porossomos, beleza? Porossomos. Todas têm, todas as membranas têm, mas o nosso complexo de Golgi tem porossomos especializados em compreender e receber produtos que sejam transportados por vesículas de dois tipos. Vesículas constituídas por coatâmeros, dos tipos 1 e 2, e por clatrinas. Então, se uma vesícula transportadora tiver na sua composição externamente clatrinas ou coatâmeros dos tipos 1 e 2, então o nosso complexo de Golgi recebe. Então, sempre que eu for mandar, imagina, por exemplo, quando a gente vai mandar carta, né? Eu acho que você não mandou mais cartas, né? Triste. Mas quando a gente mandava carta, a gente colocava um selo. Então imagine o coatâmero e a clatrina como sendo o selo da nossa vesícula. Só vai ser entregue se tiver o selo. Só vai ser entregue ao complexo de Golgi se tiver ali com a proteína específica. Uma vez que aquela vesícula é recebida, eu continuo o processo de condução dela ao longo das várias camadas, né, das várias faces, melhor dizendo, do meu complexo. Mas existe um espaço entre o complexo de Golgi e o próprio retículo, onde vai acontecer essa migração das vesículas e também o estabelecimento de túbulos. Essa região, né, que separa os dois, nós conhecemos como Sireg. Antigamente nós chamávamos de ATV, que eram os agregados túbulo-vesiculares. Isso, agregados túbulo-vesiculares. Mas hoje nós chamamos de Sireg, que é nada mais, nada menos que o compartimento intermediário entre retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Eu sei que ficou maior o nome, né? Maior até a sigla, mas de forma mais acurada, mais detalhada, eu acredito que ficam menos dúvidas, tá? Do que de fato é. Então esse espaço que existe entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi é o Sireg. E o Sireg vai permitir que essas vesículas que são transportadoras das proteínas do retículo endoplasmático cheguem até a face cis, beleza? Claro que vão existir várias redes de túbulos existentes nessa face, interligando ela às demais. Vão existir, por exemplo, nós chamamos de redes cis Golgi, do Golgi, rede cis do Golgi, ou rede trans do Golgi, que são vários túbulos que conectam essas faces umas nas outras. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero que vocês saibam é que a face cis recebe essas vesículas e abriga em seu interior as proteínas. E começa a classificação. Começa a eliminação de substâncias que não são necessárias naquele momento. Começa a liberação de outras. Eu já começo ali a selecionar. E para transportar de uma face para outra, não é simplesmente colar as faces e mandar. Não. Eu uso vesículas também. Vesículas transportadoras que farão um movimento lateral. Sacou? Transportando de uma face a outra. Então a sequência das faces são cis, intermediárias e trans. A face cis do Golgi pega as moléculazinhas, compreende elas e manda só as necessárias para a seguinte. E assim sucessivamente. Intermediárias você pode ter uma face, pode ter duas faces, três faces. Depende da tua célula e depende também da atividade da tua célula.
Por exemplo, as células que possuem grande atividade vesicular precisam de mais complexos de Golgi. Então a gente vai ter inclusive mais complexos de Golgi com mais faces. É o caso das células nervosas, que atuam principalmente fazendo as vesículas para o transporte de quê? De neurotransmissores. Beleza? Então por isso que o nosso Camilo Golgi descobriu os aparelhos de Golgi, né, os complexos de Golgi, justamente em células nervosas, nos neurônios, porque era a sua base de estudo, certo? Então, essas vesículas vão sendo transportadas através das várias faces e, chegando na última face, que é a face trans, ocorre a incorporação de mais proteínas daqueles tipos de coatâmeros e clatrinas na superfície da membrana da face trans para que sejam formadas as vesículas, sacou? Então as vesículas vão começar a ser formadas de acordo com a finalidade dela. Por exemplo, existem vesículas que serão formadas para se tornar grânulos de secreção, certo? Existem vesículas que não são revestidas justamente por quê? Porque o seu produto vai vir diretamente para a membrana plasmática. E existem algumas que necessitam inclusive de receptores se acoplando a elas para a formação de um endossomo tardio, ou seja, uma vesícula que vai eliminar uma dada substância posteriormente, um endossomo tardio. A gente vai falar de endossomo tardio e de outras especificidades dessa formação de vesículas, como o lisossomo, o peroxissomo, na nossa próxima aula. Mas nesse momento eu quero que vocês compreendam que eu posso ter a liberação de grânulos de secreção, posso ter a liberação de vesículas que vão estar levando proteínas que vão ficar ou na superfície da membrana ou até mesmo integradas à membrana, como é o caso das proteínas transmembranares, diretamente para esta. E tenho também a formação de endossomos tardios, que posteriormente vão estar relacionados diretamente ao lisossomo, tá? Nessas faces aqui, quando o processo é de síntese de carboidratos, é de síntese dos polissacarídeos que eu mencionei anteriormente, nós vamos ter essas etapas aqui, ó. Fosforilação da manose, remoção da manose, glicosilação terminal, sulfatação e fosforilação de aminoácidos e classificação de proteínas. Então, cada face dessa tem uma função específica, tá? Então, essas três primeiras, ocorrendo mais nas faces próximas ao retículo endoplasmático de transição, vão atuar principalmente no processo de síntese dos carboidratos, síntese dos polissacarídeos. Já essas duas últimas faces, que são de classificação das proteínas, vão ocorrer nas faces finais, nas faces terminais, como é o caso das intermediárias e das trans. Beleza? Eu sei que é um conjunto de informações bem amplo, né, e bem rico, mas eu acho mais importante explicar de forma paulatina e substancial para que você entenda que não é ao acaso que esses processos ocorrem e que a complexidade deles se dá justamente por toda essa maquinaria que acaba conduzindo a célula à realização de várias etapas minuciosas para alcançar daquele que é o objetivo final dela, do que você simplesmente ser apresentado de forma jogada as funções das organelas, como se elas não tivessem uma conexão, como se não dependesse de um trabalho coletivo. Posteriormente, como eu já disse aqui na nossa aula, eu vou apresentar de forma mais tranquila todas as funções como todos os professores fazem, né? De forma isolada. Mas nesse momento eu quero que vocês entendam a complexidade da coisa para que vocês consigam traçar uma rota de estudos mais fidedigna com o que acontece de verdade nas células. Beleza? Tranquilo? Então, pessoas lindas, maravilhosas e magníficas, fiquem com Deus.
e até a próxima aula, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no curtir e compartilhar as nossas aulas com os seus amigos. Um cheiro para vocês e até mais. Tchau, tchau.